A deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, coordenou na tarde desta terça-feira, dia 5 de março de 2013, a primeira mesa de debates do Seminário Infância e Comunicação, Marcos Legais e Políticas Públicas, que discutiu os parâmetros para um ordenamento democrático da relação entre os meios de comunicação e a infância brasileira. O encontro, realizado no plenário 2 da Câmara dos Deputados, contou com a participação de representantes de ministros de Estado, de 4 frentes parlamentares, do Ministério Público Federal, de entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente e da sociedade civil organizada, além de parlamentares e especialistas nas áreas de comunicação, justiça, saúde e nutrição. Durante o evento, fruto de uma parceria firmada entre o governo, sociedade civil e parlamento, a deputada Érica Cocai, que compôs a mesa de abertura do debate e coordenou o painel intitulado Classificação Indicativa, defendeu a necessidade de mais reflexões sobre o tema. A mídia hoje é um aparelho ideológico do Estado. A mão invisível do mercado, ela adentrou as cidadanias da intimidade e fez um diálogo de captura com a subjetividade. Então, capturou desejos, capturou comportamentos, atitudes e, portanto, está vergando o exercício livre desta condição humana, que tem sido aprisionada pela lógica imposta pela publicidade e pela própria mídia. As casas são invadidas por uma lógica de diálogo subjetivo que estabelece um paradigma de que você é validado socialmente em função da sua capacidade de consumir. Na avaliação, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Rios, elogiou a decisão recente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, de vetar a propaganda de produtos voltada para o público infantil. Consideramos um enorme avanço a decisão recente de vetar, de proibir inteiramente o merchandising infantil. Nós achamos que isso, inclusive, é o primeiro passo para se tentar um acerto dentro do projeto de lei que já tramita há 10 anos nessa casa, em que vamos pensar exatamente o marco legal da comunicação social no Brasil. O procurador também defendeu o princípio da classificação indicativa para todo o conteúdo vinculado pela mídia. Classificação indicativa é a forma civilizada de fazer exatamente a junção entre os dois direitos, entre a liberdade de expressão e o direito das crianças e adolescentes. Também participaram do encontro a deputada federal Luísa Erundina, coordenadora da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Rios, o deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, entre outras autoridades públicas e representantes das entidades de proteção à criança e ao adolescente. Nós precisamos, no meu entendimento, ter um marco regulatório da publicidade no Brasil, além do marco regulatório democratizante dos meios de comunicação, além do marco civil que está aqui empancado para manter a neutralidade da internet, porque como é que nós vamos reduzir publicidade infantil na internet sem ter a neutralidade, sem ter o marco civil? Então, o legislativo precisa se firmar. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, pela Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular e pela Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, com apoio da Secretaria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e de outras entidades representativas. Então, portanto, nós vimos aqui uma belíssima exposição, um espaço extremamente rico para que nós possamos discutir não apenas os alimentos que não são alimentos e que são vendidos e ofertados e que buscam capturar a criança, a utilização das próprias crianças, desrespeitando o estatuto que assegura que são sujeitos e sujeitos de direitos, portanto, tem que ser respeitadas as crianças dentro da fase de seu desenvolvimento próprio, dentro da fase do seu desenvolvimento, a fase dos seus direitos sexuais, a fase dos seus direitos enquanto pessoa. Isso tem que ser respeitado e não é respeitado pela mídia. Então, portanto, analisamos aqui, penso eu, a opressão midiática como aparelho ideológico de construção de um processo de rompimento
das cidadanias, das nossas intimidades, se captura dos desejos. Quando se captura o desejo, aí você está capturando aquilo que é essencialmente humano.